Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade aos exercícios do livro didático falando sobre texto de divulgação científica e em seguida, as atividades de gramática, tá? Então vamos prosseguindo aqui, fazendo a leitura e explicação dos exercícios e do conteúdo da aula relacionado ao texto de divulgação científica aí, tá? Exercício número 10, né? Então, na aula passada, nós paramos no exercício número 9, dando prosseguimento, página 10, exercício número 10. Esse texto não expressa apenas opiniões e ideias do autor, Marcelo Simão Vasconcelos. Sobre opiniões e ideias, nós temos aqui um informativo do lado aqui, vamos ler aí, acompanhando a leitura. Geralmente, o autor de um texto de divulgação científica menciona ideias e opiniões de cientistas. No discurso direto, as falas são citadas literalmente. No discurso indireto, elas são incorporadas ao texto. Então, como já foi falado aqui, são citadas ideias, pesquisas sobre alguns autores, sobre cientistas aí. E quando, em alguns momentos, quando o discurso é direto, as falas são citadas literalmente, ou seja, na sua fala completa, e no discurso indireto, quando são incorporados ao texto aí. Então, aqui a letra A fala assim: nos parágrafos 9, 10 e 11, o autor cita opiniões e ideias de quem? Para isso, ele usa o discurso direto ou indireto. Então, de quem que é a opinião? E ele usa o discurso direto ou indireto. Letra B. Com que finalidade o autor cita esse pesquisador? Então, qual que é a finalidade? Aí você vai marcar aí, escrever essa finalidade aí, respondendo. Letra C. Que crítica Ferguson faz ao fato de a OMS ter classificado o vício em jogos como uma doença? Então, respondendo aí. Letra D. Que construções textuais o autor usa para introduzir as ideias de Ferguson? Então, que construções textuais, como ele inicia para falar sobre a fala de Ferguson, tá? Então você vai procurar aí responder, relendo o texto novamente, colocando aí essas construções textuais. Letra E. Por que o leitor tende a acreditar nas ideias e opiniões de Ferguson? Então, por que o leitor, ele tende a acreditar nessa opinião aí? Então você vai responder aí. Exercício número 11. Releia esta frase. O psicólogo sino-americano Nick Ia, especializado em jogos digitais, defende que existe uma relação de identificação entre o jogador no mundo real e seu avatar no mundo virtual do jogo. Pontinho vermelho. Segundo o autor, o cientista mencionado fez uma declaração categórica ou cautelosa? Justifique sua resposta. Sobre declaração categórica, nós temos este informativo que fala assim: o autor de um texto de divulgação científica precisa deixar claro, repetindo aqui, o autor de um texto de divulgação científica precisa deixar claro se os cientistas citados estão fazendo uma declaração categórica ou cautelosa. Para isso, pode-se empregar os termos como realmente, evidentemente, de jeito nenhum, de forma alguma, talvez e possivelmente. Os verbos como garantir, assegurar e sugerir. Então, quando se coloca essa forma de uma declaração categórica, então usa-se esses termos aí. Realmente, evidentemente, de jeito nenhum, de forma alguma, talvez, possivelmente. Ou verbos como garantir, assegurar e sugerir. Então, repetindo a pergunta, segundo o autor, o cientista mencionado fez uma declaração categórica ou cautelosa? Justifique sua resposta. E você vai colocar se foi uma declaração cautelosa, vai justificar. Se foi cautelosa, você vai justificar também. Exercício número 12. Nesta outra passagem, o autor cita as ideias de Wee de forma mais cautelosa. Então, esse fenômeno chamado Wee de efeito Proteus seria, por exemplo, responsável pela mudança de atitude de muitos jogadores tímidos. Primeiro asterístico em vermelho, Qual a construção empregada para demonstrar esta cautela? Então, qual palavra que mostra essa cautela aí, nessa afirmação aí?
O exercício número 13 vocês não vão precisar fazer, então vamos para o exercício número 14. Releia este período. Por último, mas não menos importante, quando se pensa em saúde no Brasil, é necessário resgatar uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde, o SUS, e da participação da comunidade na construção de políticas públicas de saúde. Então, pontinho vermelho, a oração. Quando se pensa em saúde no Brasil, indica uma circunstância de finalidade, tempo ou instrumento. Então, sobre circunstância, nós temos aqui outro informativo em que nós iremos ler aí, ok? Então, há orações que indicam circunstâncias, assim como os adjuntos adverbiais. Então, depois estudaremos mais para frente relacionado a alguns exercícios sobre esses adjuntos adverbiais. Exercício número 15. Releia este trecho. Embora o termo vício seja inadequado, uma vez que o consumo de mídias como filmes, músicas e jogos gera efeitos cerebrais bem diferentes do que o uso de drogas que causam dependência química, recentemente a Organização Mundial de Saúde, OMS, incluiu o distúrbio de games na 11ª Classificação Internacional de Doenças, CID. Essa inclusão, entretanto, tem sido criticada por muitos estudiosos que apontaram sérios problemas com a iniciativa. Então, nós temos aqui as expressões que retomam o trecho. Incluiu o distúrbio de games na 11ª Classificação Internacional de Doenças, CID, são essa inclusão, por muitos estudiosos, sido criticada ou a iniciativa. Então, você vai marcar qual que é a alternativa correta aí. E o último exercício da aula de hoje, proposto para a aula de hoje, exercício número 16. Releia o trecho abaixo. Os jogos permitem mostrar ao jogador, de modo claro, relações de causa e efeito entre comportamentos cotidianos e riscos futuros à saúde. Possibilitam que eles ensaiem comportamentos saudáveis em que o ambiente seguro, onde há falha, não causa danos à saúde real e promove autocuidado e autodeterminação. Letra A. Indique o sujeito das formas verbais. Permitem, possibilitam e promovem. Então, qual é o sujeito dessas formas verbais aqui dentro do trecho I? Letra B. Por que o autor optou por não explicitar em todos os casos o sujeito dessas formas verbais? Então, por que o autor optou por não explicitar o sujeito e por não mostrar o sujeito aí nesse trecho aí? Vocês irão responder aí por quê, tá bom? E aqui nós encerramos, tá, a leitura e explicação dos exercícios propostos para a aula de hoje. Então vamos prosseguir com a correção dos exercícios do livro didático de língua portuguesa de hoje, ok?